Hoje nós vamos continuar a série de mensagens que o Hudson já estava 3 domingos anteriores ministrando aqui. Ele me deu a difícil tarefa de continuar justamente onde ele parou, num capítulo desse livro aqui, ó, O Caminho do Coração, o Sentido da Espiritualidade, de Ricardo Barbosa de Souza. O capítulo que ele me passou é Redescobrindo a Paternidade, ou Redescobrindo o Pai. É um tema um pouco forte assim. São poucas páginas do livro, em torno de, se eu não me engano, 70 ou 80 páginas assim, mas o assunto é puxado. Estava até lendo, eu falei, Ruth, eu não posso falar do próximo, que vai ser a respeito da confissão, porque eu acho que a confissão é mais leve um pouco de falar sobre paternidade. Ele, não muda a ordem, eu sou sistemático. Eu falei, você é sistemático? Ele, eu sou sistemático, eu não muda a ordem das coisas não. Então vamos falar hoje sobre paternidade, amém? Assunto muito bom, creio que você vai curtir. Vamos lá, abriremos nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17, depois nós vamos prosseguir no capítulo 4, no versículo 1 ao 11, porque nós somos crentes e gostamos de ler a Bíblia, amém? Então vamos lá, estou te dando um tempinho santo para você abrir, antes que o tempo se esgote e Jesus volte. Tem um tempinho rápido aí para abrir. Se você não conseguiu abrir ainda o Evangelho de Mateus, a escola bíblica dominical, domingo, você não pode faltar, você vai aprender a Bíblia toda, manejar a espada de 2 gumes cortantes, que separa juntas e medulas, aleluia. Estou pentecostal hoje, né? Aprendendo com Roots. Tanta tardadinha aqui pro lado. Então vamos lá, versículo 13, capítulo 3, versículo 13, nós vamos falar do batismo de Jesus Cristo. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. A voz de Jesus é assim, né? A voz de Deus é poderosa. Esse é o batismo de Jesus. Se todo mundo conhece essa passagem, Jesus vai até João para ser batizado, então ele é batizado, e após ser batizado, o Espírito Santo desce a ele como uma pomba, ou seja, está ungindo Cristo ao seu ministério, e ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Algumas traduções mais tradicionais da João Ferreira de Almeida vão dizer: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. As versões hereges que o Ruth utiliza, eu não sei o que diz, porque eu não leio esse tipo de coisa. Brincadeira. Prossigamos no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 11. Jesus, então, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade e o colocou sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu, porém, Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Até aqui. Nós vimos então que Jesus primeiro chegou até João para ser batizado. É apenas um adendo. O batismo de João era um batismo para arrependimento dos pecados, não é verdade? Só que Jesus tinha pecado? Não.
A gente fala mais alto, eu fico com medo quando vocês não dizem isso. Jesus tinha pecado? Não, Jesus não tinha pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus não tinha pecado, então por que ele se batizou? Por que Jesus precisou descer as águas para ser batizado? Na verdade, o batismo, para Jesus, ele não é o batismo de arrependimento. Naquele momento ele estava se identificando com nós, que somos pecadores, porque nós precisamos morrer e nascer de novo. E o batismo é esse marco inicial da trajetória de todo cristão. Então, quando Jesus ele inicia o seu ministério, que é justamente no batismo, ele está antecipando os efeitos da cruz, ele está prevendo o futuro. Ele está dizendo: eu estou entrando na água para morrer, porque eu vou nascer ao terceiro dia novamente, como glória, um Cristo glorificado. Então, quando Jesus ele submerge as águas, porque eu creio que Jesus foi batizado assim, não assim, mas enfim, isso não vem ao mérito da questão. Quando Jesus ele adentra no Rio Jordão e ele é batizado, ele está fazendo uma tipologia da sua crucificação, que lá realmente ele iria morrer. Então ali inicia o seu ministério, e a Bíblia inteira é cheia dessas tipologias, e o batismo não podia ser diferente. Feito isso, após Jesus sair do batismo, logo após ele sair das águas, desce uma pomba, o Espírito Santo na figura de uma pomba, e pousa sobre ele, confirmando, ungindo, porque toda vez que o Espírito Santo vinha sobre alguém era para ungí-lo, vamos colocar assim, no Antigo Testamento. Então Jesus estava sendo ungido para o seu ministério. Após isso, nós temos uma declaração de amor linda, maravilhosa da Bíblia. Se minha mãe me dissesse isso, eu, assim, meu Deus, eu sou orgulho da minha mãe. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nesse momento, Jesus estava tendo uma ratificação da sua missão. Deus Pai estava dizendo para ele, e expondo a todos que estavam presentes, o seu ministério público, porque Jesus sabia muito bem que ele era filho de Deus. Afinal, Paulo nos diz que ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo ao qual deveria se apegar. Ele se despiu da sua forma e veio até o nosso mundo, invadiu o nosso tempo. Jesus sabia disso, ele não precisava de uma declaração, mas Deus, no entanto, Deus Pai fez uma declaração pública para ele: esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. E logo após ele ter recebido essa declaração, a gente não tem um espaço de tempo, não existe uma vírgula, não existe nada, tem um ponto final e já começa uma narrativa. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Logo após Jesus receber uma declaração de amor da parte do Pai, ele é impelido pelo Espírito, o Espírito Santo, mesmo que o consagrou para o seu ministério, para ser conduzido até o deserto. E ao chegar no deserto, ele jejua 40 dias, 40 noites, muito legal esse jejum, um exemplo para a gente aqui, a gente gosta de jejuar 40 dias, 40 noites. Alguém já fez esse jejum aqui, gente? Não, né? Jejum de Daniel vocês já fizeram, 7 sexta-feiras, 7 sexta-feiras 13, aí você fica 7 anos fazendo 7 sexta-feira 13, sem passar debaixo de escada, sem todas essas parafernálias que tem aí. Mas então, Jesus logo após ter feito o jejum, ele bate de frente com o diabo. Os dois face a face. Não sei que nome particular que você dá para ele, eu vou chamar só de diabo mesmo. Tranca-rua, enxucaveira, eu não sei qual é o apelidinho que você tem. Mas enfim, é esse aí, o cavernoso. Jesus bate de frente com ele, e aí nós temos a tendência a pensar que o diabo ele tentou Jesus primeiro, com a questão da fome, porque Jesus estava sedento, não é verdade? Mas Jesus estava com fome, sedento, então ele falou: transforma essas pedras em pães para você se alimentar. A gente tende a pensar isso, que foi a questão da consciência da carne, a vontade da carne, a questão de subir ao alto de um templo e se lançar, que é a questão de demonstração de poder, a soberba da vida, e o outro a cobiça dos olhos, que é de você ter todo o reino ao seu favor, governando sobre eles. Nós, quando lemos superficialmente esse texto, nós pensamos a respeito disso. Só que é interessante quando você percebe, antes do diabo fazer a proposta, ele faz um questionamento, e é sobre esse questionamento que nós vamos nos debater nesta noite, amém? O questionamento dele é o seguinte: se você é filho de Deus. Olha aí, isso é forte demais. Ele faz um questionamento, ele diz: se você é filho de Deus, faça isso.
Se você é filho de Deus, determine aquilo. Se você é filho de Deus, se omita a respeito de algo. É a mesma artimanha. O diabo ele só está mudando as palavrinhas. Ele utilizou isso no Éden também, já com Eva. Foi isso que Deus disse? São questionamentos. Ele está lançando um questionamento. Só que veja, Jesus, antes de ser levado ao deserto, qual foi a declaração de amor que o Pai fez para ele? Este é o meu filho amado. Jesus teve a identidade dele completamente confirmada, ratificada e exposta por Deus Pai. E ao chegar no deserto, qual é o primeiro ponto que o diabo questiona a respeito de Jesus? Justamente sua filiação. E ele questiona duas vezes. Na primeira tentação e na segunda. Na terceira eu acho que ele já viu que estava descaradamente o argumento dele e ele despistou. Mas ele questiona duas vezes. Se você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Se você é filho de Deus, suba ao alto do monte e de lá se lance. Pode passar o próximo slide, por gentileza, se tiver tudo certo ali, né? Ali, ó. Jesus foi tentado em sua identidade como filho. No deserto, o diabo questionou justamente esse fato. Se você é o filho de Deus. Pessoal, todos nós aqui, nós vivemos numa geração, tem vários textos na internet, então você joga, eu acho muito interessante depois assim, eu li o livro, fiz as marcações, as anotações que eu achei relevante, peguei algum outro material para auxiliar e depois falei assim, vamos para a terra de ninguém, que é a internet. E aí lá eu joguei na internet, né, uma questão de paternidade, para entender o contexto social, alguma questão de números, para saber quantos órfãos existem no Brasil, enfim. Como divergem muitos, então eu falei, não vou citar não, um fala tanto, outro dobra isso aí, não tem uma fonte confiável. Mas eu achei muito interessante que tem vários textos com título assim, órfãos com pais vivos. E quando você começa a ler o texto, você começa a perceber que faz total sentido o título, órfãos com pais vivos. Eu tive a honra de ter um pai, fui criado por um pai e por uma mãe. Alguns aqui também tiveram essa oportunidade, graças a Deus meu pai está vivo e minha mãe também. Só que quando você começa a estudar a atual conjectura da família brasileira, que eu não posso falar fora daqui, a maioria das pessoas, elas não foram criadas com a figura materna dentro do lar. Nós crescemos em uma sociedade onde o homem, quando eu digo homem, é um homem de verdade, não é só porque o sexo masculino, homem de verdade, caráter, bate aqui, entendeu? Brincando. Mas assim, a figura masculina que você se acostumou a ver, que nós ouvimos no noticiário, é aquela figura masculina que vai lá, tem relações sexuais com a mulher, engravida ela e de repente ele some no mundo. E a mulher ela tem que assumir a responsabilidade tanto da figura paterna quanto da figura materna. E a mulher começa a criar o seu filho assim. E criando o seu filho assim, ela corrige, ela incentiva, ela ensina. E ela faz o papel do homem e da mulher. É o provedor, ela ao mesmo tempo o abraço fraternal. E alguns ainda, que a mulher quando ela não faz isso, ela passa esse encargo para quem? Para os avós. E os avós, lindos que são, criam os filhos. E nós percebemos então que a nossa sociedade ela tem uma dificuldade de fabricar homens de verdade. E homens no sentido da família. E isso acaba que influencia as mulheres também. Porque aí a sociedade começa a fabricar mulheres que assumem papéis que não deveriam ser assumidos por elas. Uma questão de necessidade. Isso é muito forte. Porque isso você está mexendo no seio de uma estrutura, um projeto que Deus criou para a humanidade, que é a família. A família é o berço da educação, a família é o berço do ensino, a família é o berço da religião cristã. É na família onde surgem todos os questionamentos e é na família onde eles deveriam ser resolvidos, mas não são. Nós vivemos nessa geração de órfãos. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Somos uma geração de órfãos. Crescemos com a ansiedade por nos tornarmos adultos. Este é o anseio social. No mundo adulto, nosso mundo, a impessoalidade reina. Não existem vínculos, dependências. Ser adulto significa ser autônomo e independente. Significa romper com qualquer laço, envolver-se somente com aqueles a quem permitimos a aproximação. Você criado nesse ambiente familiar que eu acabei de narrar, e talvez você teve um pai presente, mas o pai, ele talvez não
teve um diálogo, talvez ele não te ensinou o que é certo e o que é errado, talvez ele fosse autoritário, talvez ele te corrigisse com uma forma desproporcional de correção, talvez ele fosse violento, talvez você cresceu sua vida inteira vendo ele espancando a sua mãe e você sem fazer nada. Nós crescemos ouvindo falar de leis para coibir os abusos masculinos em face da mulher, a Lei Maria da Penha. Nós ouvimos falar em crimes, nós ouvimos falar em várias coisas, da figura do homem, da figura paterna. Isso influencia muito na nossa cabeça quando nós crescemos. O porquê? Porque nós crescemos achando que a nossa família, o lar onde vivemos, é um inferno. E que nós precisamos migrar de lá. Nós precisamos sair, nos tornar autônomos. Se você conversasse com a sua mãe ou com o seu pai, pergunte a ela com quantos anos ela saiu de casa. Provavelmente foi mais velho. Hoje a maioria das crianças, não, né? Crianças não forçar, jovens, assim, 18 anos, eles já têm autonomia financeira e autonomia intelectual para sair de casa e morar sozinho. Por quê? A nossa sociedade é uma sociedade individualista. Nós crescemos com aquela ideia de que eu preciso ter para ser. Se eu não tiver, eu não sou. Por quê? Você não me conhece como Isaías, você me conhece pelo pastor Isaías, não é verdade? Você não conhece fulano porque ele é alguém, você conhece pelo cargo, pela função que ele exerce, pela namorada que ele tem, pelo carro que ele tem, pelo celular que ele tem. A sua memória grava esse tipo de informação. Você fala, o Tiago, eu sei que ele é da mídia. Você conhece ele pelo que ele faz, não pelo que ele é. Essa é a informação que a sociedade embute na nossa cabeça. Quando a gente é criado, nós somos criados, treinados para viver sozinhos, para adquirir todo tipo de informação possível, para sair no mundo conquistando as coisas com a força do nosso próprio braço. E hoje não é difícil viver sozinho, não. Por exemplo, eu sou uma negação na cozinha. Não, se eu fosse viver sozinho, eu ia viver de fast food, podrão, esse tipo de coisa que tem no bairro da gente, que a gente come, alimenta. Mas se eu quiser aprender a cozinhar, eu não preciso ir para a casa da minha mãe para ela me ensinar a cozinhar. Sabe o que eu faço? Eu entro num site chamado assim, www.youtuber.com.br e lá eu coloco assim, macarrão ao pesto à moda italiana. E aí de repente, com 3 minutos, eu aprendo a fazer um macarrão. Olha aí, treinado para viver sozinho. Minha esposa, algum tempo atrás, ela chegou em casa com um peixe, eu falei, meu Deus, lá vem. E aí ela ligou já o tablet lá, picou o peixe, eu vendo ela picando rápido, eu falei, olha aí Jesus, está vindo um negócio bom. E aí chegou um potinho assim bonitinho, um peixezinho, era ceviche. Quem já comeu ceviche aqui, gente? Meu Deus do céu, o próprio Deus estava naquele negócio, de tão gostoso que era. Aprendeu instantaneamente, foi um negócio que eu falei, gente, hoje não precisa mais fazer gastronomia. Eu sou advogado. Tanto de pessoas que já chegam em mim, por exemplo, falam, Isaías, então, tem um assunto para resolver. É muito fácil, entendeu? Artigo tal, isso aqui, ó, tá ganho. Eu falei, obrigado, vou fazer o meu trabalho, eu já não preciso fazer mais nada, né? A pessoa já está treinada. Você tem uma dor de cabeça, sabe aonde você vai? No médico. Mentira. Google. Dores agudas na fronte. O que é? Ai meu Deus, labirintite que eu estou sentindo. Sabe o que é nessas vezes? O Hudson me liga segunda-feira, Isaías, o que foi? Cara, eu estou com intoxicação alimentar. Eu falo, mas por quê? Eu pesquisei os sintomas, falei, você vomitou, deu diarreia? Ele, não, eu estou sentindo umas dores aqui e tal. Meu Deus, você acabou de fazer cirurgia de redução de estômago, é normal sentir dor se fosse. Ai, cara, eu estou achando meus pontos inflamados. Falei, por quê? Está vermelho, está inchado? Ele, não, cara, mas eu estou sentindo dores. Ai, pesquisei na internet aqui. Nós somos assim. Nós somos criados para viver num mundo solitário, para resolver os nossos próprios problemas. Nós não gostamos de pedir ajuda. Homem então que diga, né? Erra o caminho aí com o carro, não liga o GPS, não pergunta. Gente, onde que é a rua tal? Tá perto, aí fica dando volta. Olha Deus falando aí, crente. Eu sei que eu faço isso. Aí minha esposa tem que ficar puxando minha orelha. Amor, pergunta, pede informação. Fala, não, deixa que eu resolvo. Sou homem, licença do lar, marido, pá. Mas não, esse é o mundo adulto. O mundo adulto é um mundo impessoal. Sabe por quê?
na nossa sociedade os números de divórcios são cada dia maior? Porque nós não sabemos viver em comunidade. Sabe por que hoje em dia o número de desigrejados são tão grandes? Porque nós não sabemos viver em comunidade. Sabe por que nós temos problemas com devolver o dízimo para o Senhor? Porque nós não sabemos ajudar alguém em comunidade. A gente só sabe autoajuda. A gente não sabe ajuda alguém. Só que me vejo. Mas se eu tirar isso aqui vai faltar para mim, eu não ajudo ninguém. Se dane ele tem que correr atrás. Eu não fui assim, eu não sofri. Não foi eu que labutei, não foi eu que fiz aquilo, não foi eu que tá. Essa é a nossa realidade. Esse é o mundo adulto, o mundo onde nós vivemos, um mundo impessoal, um mundo onde ninguém pode aproximar a não ser com a nossa permissão. Só se achega a mim quem eu permitir. Quem eu não quiser, não vem. Não entra na minha casa. Porque eu sou assim, eu sou adulto. Eu resolvo os meus problemas. Adulto é assim, não é? A maioria de nós aqui, com 16 anos, já teve o primeiro emprego. Não é verdade? A maioria de nós aqui já administrava suas próprias finanças com 16, 17 anos. A maioria de nós, com 18 anos, já tinha o dinheiro para tirar carteira. E não precisam ficar pedindo mamãe e papai. Nós somos... Algumas pessoas precisavam. Alguns aqui eu vi que... Eu sei que precisou, não preciso esconder não. Mas enfim, a maioria de nós adquiriu uma independência muito cedo. Nós somos treinados para isso. Nós somos igual cão adestrado para esse tipo de coisa. Para viver solitariamente um mundo adulto. É esse mundo, o mundo cão, a selva de pedra, onde tem que pegar ônibus desde cedo. Eu lembro eu com 11 anos de idade, meu pai era gerente do EPA, lá no Coração Eucarístico, e ele falava comigo: Isaías, eu preciso receber o meu pagamento e para sua mãe comprar algumas coisas. E ela está trabalhando, na época não existia banco, ele recebia no próprio trabalho, ia lá fazer uma fila de manhãzinha. E eu com 11 anos de idade falei: você vem comigo, lá no Coração Eucarístico, eu moro em Santa Luzia, morava lá no bairro Palmital, longe, onde Judas perdeu a bota, a meia, as calças. E ele falava comigo: tá aqui no envelope, eu estou te dando o meu salário, você vai levar, não deixa ninguém te roubar. Você vai pegar o ônibus, são esse, o ônibus e esse aqui, eram 3 conduções, você vai voltar para casa com o salário e entregar sua mãe. Não pega um centavo. Eu pegava e voltava. A cobiça na cabeça, criança, eu falei: nossa, se eu comprar tudo de tubão com esse dinheiro aqui, ficar rico, vender para todos os meus amigos os tubãos, biscoito recheado, meu Deus. Aí chegava e entregava dinheiro para minha mãe. Não aconteceu nada. Mas com 11 anos de idade, a gente estava rodando o centro da cidade. Eu pegava um ônibus do Coração Eucarístico só para atravessar para o Gameleira. Do Gameleira eu pegava um ônibus até a praça da estação. Na praça da estação eu pegava um outro ônibus até aqui. Eu cedinho, 11 anos de idade. Menininho, cabelinho penteado de lado assim, a mãezinha penteava, abotoava a camisinha assim bonitinha, a calça jeans, eu todo engomadinho andando. E aí, quando eu pegava o dinheiro, eu parecia um idiota, porque se um ladrão quisesse mal, ele sabia que eu dava dinheiro. Eu já assim, meu Deus. Porque meu pai me falava: eu era treinado, olha para os dois lados. Se alguém estiver te seguindo, você corre, pede ajuda, não confia em ninguém, qualquer coisa corra. E aí minha mãe já sempre falava: clame a Deus, meu filho, minha mãe é crente, clame a Deus, na hora de dificuldade, clame a Deus, e ela estava orando para mim. Nós somos uma geração de órfãos. Pode passar o próximo slide, por favor. Nossa criação e traumas vividos no seio familiar comprometeram nosso relacionamento com o mundo. Em nossos laços relacionais, agimos como crianças mimadas e inseguras, que necessitam de presentes cada vez mais sofisticados para nos mantermos com uma ideia, mesmo que ilusória, de que somos queridos e amados. Vê-se, pois, que não é Deus quem precisa desconstruir a imagem de pai que nós temos, mas sim nós que precisamos redefinir o que é ser filho de verdade. Você foi criado com a imagem de pai que você tem. Só que todas essas imagens são imagens falsas. Isso não significa ser pai. O pai que você teve em casa, por melhor que ele tenha sido, por mais amoroso, por mais presente, por mais carinhoso, não passa de uma mera imagem, um mero vazio do que é ser um pai de verdade. Porque nós somos homens, e como homens somos falhos, e como falhos limitados. E nunca vamos exercer nenhuma das tarefas que são atribuídas a nós com fervor e como Deus quer. Nós somos falhos. Só que nós crescemos com a ideia que é o pai quem está errado, que é a figura paterna quem errou. Só que você já parou para pensar? Será que não é a figura de filho que você é?
lá, imagina no seu relacionamento. Por que você namora? Por que você entrou num casamento? Então vamos lá, visão que todo mundo tem de namoro. Eu namoro, sabe para quê? Para ser escravo da outra pessoa. Eu a amo tanto que eu abro mão da minha própria vida e a dou por ela. Aleluia! Essa é a visão que você tem, não é? Eu namoro, sabe por quê? Porque ela é bonita demais. Esse é o primeiro ponto. Eu namoro, sabe por quê? Eu vejo um futuro junto com ela. Eu namoro, sabe por quê? Ela é uma mulher promissora. Você namora por interesse, é por isso. Sabe por que eu casei? Porque a minha esposa, ela é tão maravilhosa que eu me senti seduzido pela beleza dela e entrei nesse relacionamento para servi-la todos os dias da minha vida, sem reclamar um só dia, porque o amor é paciente, porque o amor é bondoso, porque o amor tudo espera, tudo crê, o amor não se vangloria, porque o amor é amor. Foi por isso, não foi? Não, eu amei porque eu estou interessado no que ela pode fazer por mim, no que ela pode me dar, no que nós podemos construir junto. É porque eu sou um vagabundo, por isso que eu entrei nesse relacionamento. Amor, não termina comigo, por favor. É por isso que eu entrei. A maioria de nós entra em relacionamentos, amizade, namoro, seio familiar, qualquer coisa, é por interesse. Porque o dia que você vê o seu pai, a sua mãe, deixando de pôr comida dentro de casa, você vai olhar para ele com outros olhos. Quantos aqui já não pediram os pais alguma coisa e eles negaram e nós ficamos com raiva? Quantos aqui já pediram o cônjuge alguma coisa e eles negaram e nós ficamos com raiva? Quantos aqui já pediram um namorado, a namorada alguma coisa e foi negado e você ficou com raiva? Porque nós somos mimados. Nós achamos que temos que ser favorecidos o tempo todo. Nós achamos que relacionamento é uma troca. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. E eu acho que o que eu estou dando é muito bom e o que eu estou recebendo é muito pouco. E eu sempre quero mais. E aí sabe qual que é o problema disso? Dessa troca infernal que nós fazemos, que nós valorizamos o ter ao invés do ser, é que nós levamos isso para o nosso relacionamento com Deus. Você é um filho mimado que se aproxima de um Deus todo-poderoso e você acha que Ele tem que ter o tempo todo te comprando. Ah, eu venho aqui na igreja, eu devolvo o dízimo, Deus tem que me dar um carro. Eu venho aqui na igreja, eu estou devolvendo o dízimo, Deus tem que me prosperar. Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo. E você começa a obrigar Ele a fazer as coisas para você. E já não somos nós que convertemos-nos a Cristo, é Cristo que é convertido às nossas vontades. Isso é assustador, sabe por quê? Porque nós precisamos redefinir o que é ser filho. Porque nós colocamos Deus apenas como alguém que vai satisfazer as nossas vontades. E nós achamos que as nossas vontades são o fim das coisas. Eu acho que é um relacionamento que vai me tornar feliz. Eu acho que é um silicone que vai me deixar bonito e vai resolver todos os meus problemas. Eu acho que é um corte de cabelo, eu acho que é um casamento, eu acho que é um emprego, eu acho que é o carro, a casa própria. São coisas que você luta a sua vida inteira, mas isso nunca vai te deixar feliz. Nunca. Isso nunca vai ter o poder de satisfazer o vazio existencial que existe dentro do seu coração. O nosso problema é que nós colocamos o vazio existencial, essas coisas minúsculas, e esse vazio é muito grande. E nada que fazemos pode preencher esse vazio. Nada que compramos, que buscamos, preenche esse vazio. Só existe alguém que tem uma forma, assim, sabe, esquisita, que consegue preencher esse vazio existencial que a gente tem. O nome dele é Jesus Cristo. Só que quando você se aproxima dele, quando você chega perto dele, ele diz para você assim: eu vou redefinir o significado de filho que tem na sua cabeça. Você viu em algum momento Jesus dizendo ao Pai: Senhor, eu quero que eles parem de me perseguir. Já viu Jesus fazendo isso? Como que são suas orações? Parecem com as orações de Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. O reino de Deus, Mateus diz que ele é feito para quem? Para as crianças. Jesus diz: deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Só que você foi acostumado a ser adulto, e adulto é independente, adulto não tem amarras, adulto vai para onde quer. Filho não, filho é submisso, filho não vai aonde o pai não for, filho não pega aonde o pai não deixar pegar.
O filho não encosta se o pai não deixar encostar. O que precisa mudar na nossa mente não é a nossa concepção do que é um pai, é a nossa concepção do que é ser filho. Deus Pai, a Santíssima Trindade, fez um sacrifício, uma obra de salvação para te colocar nessa família, com espírito de adoção. E Paulo diz isso. Paulo ele argumenta em Romanos 8, versículo 15 e 17: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Nós precisamos entender o que é ser filho de verdade. Nós precisamos entender que Deus, como Pai, não é o Pai que nós tivemos aqui na terra. Que o carinho dele é muito maior do que qualquer carinho que nós recebemos aqui. Você precisa entender que o abraço de Deus Pai é muito maior do que qualquer abraço que você teve na face da terra. Você precisa entender que quando Deus vem, isso é maravilhoso. Quando Deus vem, Ele não vem ao nosso encontro como nós imaginamos. Às vezes a gente chega pensando que vai vir um fogo, um terremoto, de repente um espírito vai vir, vai me tomar, todos os meus problemas vão estar resolvidos. Não. Deus vem como uma brisa suave. Ele vem com uma paz no coração. E Ele entra pacientemente, acalmando todas as nossas inquietações, todas as nossas ansiedades, colocando cada vírgula nas frases malditas, colocando cada ponto final onde que tem que ser encerrado, organizando tudo, lentamente, parando com o seu ativismo, encaixando tudo no seu devido lugar e dizendo: meu filho, eu sou seu pai, eu não vou resolver os problemas para você, eu vou te ajudar a resolver. E às vezes a nossa ansiedade, a nossa afobação, a gente começa a passar o carro na frente do boi e querer resolver. Eu já estou 10 anos solteiro, eu preciso casar. Pega a primeira peste que aparece na frente. E aí Deus está lá trabalhando, Deus Pai como Pai, oh meu Deus, que vai com calma, com cuidado, com carinho, amor, te orientando. Aí você sai todo arrebentado e fala: Deus, onde o Senhor estava, que não me avisou? Só que nós estamos tão agitados no mundo adulto, no nosso mundo particular, que nós ouvimos todas as vozes dos barulhos que fazemos com a nossa agitação, mas esquecemos de ouvir a calmaria do Espírito Santo, que tem dito ao nosso coração dia após dia: não turbe vosso coração, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Você tem um Pai, tem um Deus lá no céu, que todos os dias da sua vida, por meio do Espírito Santo, está com você. Comporte-se como filho, abaixe as suas armaduras, deponha as suas armas, tire suas defesas, deixe Cristo se achegar, deixe Ele ficar perto, deixe Ele te abraçar. Para de ficar tentando nadar contra a correnteza. Deixa Ele pular, deixa Ele te envolver com um abraço gostoso e te trazer para a margem. Deixa Ele te aquecer. Pare de procurar em outros braços o calor humano que só Jesus Cristo pode te dar. Pare de procurar no emprego a paz de espírito que nenhum dinheiro vai te dar, que só Jesus Cristo pode te dar. Pare de procurar nos estudos, na faculdade. Pare de procurar preencher o seu vazio com outras coisas, com outras vozes. Pare tudo que você está fazendo. Entre no seu quarto em silêncio e ouça o Espírito Santo dizer ao seu coração palavras doces de que você é o Filho amado ao qual Ele tem prazer. O diabo tenta todo dia, todo momento questionar isso.
o que nós fazemos como resposta? Quando o diabo nos questiona, nós caímos na pegadinha dele. Porque ele fala, você é filho de Deus? Então faça isso. Aí sabe o que você faz? Você vai e faz. Por quê? Você acostumou a mostrar que você é através daquilo que você faz. Jesus podia ter muito bem feito um espetáculo público, transformando as pedras em pães e se alimentar. Ele tinha poder para isso. Só que o questionamento do diabo não fazia sentido para ele. Sabe por quê? Ele sabia quem que ele era. Ele não precisava provar nada para ninguém. Filho é filho. Alguém te questiona, você é filho de fulano, você pega a sua identidade e mostra para ele, está aqui, ó, sou filho, olha aqui, está registrado. Você faz isso? Então por que você fica tentando demonstrar o tempo todo que você é abençoado, que por você ser cristão as coisas têm que dar certo, que por você ser cristão as coisas têm que caminhar direito? Pare com isso. Isso tem te levado ao cansaço, isso tem te esgotado. É por isso que você chega na igreja no culto de domingo e não tem força nem mais para levantar. Sabe por quê? Você lutou a semana inteira com suas forças, você está completamente exausto, a vida tem te acabado, as suas tarefas têm moído você. Pega tudo isso em bola, faz uma bola de papel e coloca na mão dele e fala, Senhor, me ensina a resolver, porque tudo que eu fiz até hoje não deu certo. Pai, me mostra como é ser um filho a caminhar tranquilo, aquiete a agitação do seu coração. Deixa Ele te ensinar a ser